Sabe aquela ideia de que a ciência avança numa linha reta, sempre chegando mais perto da verdade? Bom, e se não for bem assim? E se, na verdade, a própria linguagem da ciência criasse barreiras, muros quase intransponíveis entre diferentes teorias? É exatamente aí que entra um conceito fascinante, a incomensurabilidade. Então, o que é isso, afinal? A ideia central é que quando a gente tem paradigmas científicos concorrentes, pense neles como as grandes visões de mundo da ciência, sabe? O problema é que eles talvez não tenham uma medida comum para a gente poder comparar um com o outro. E isso, claro, complica tudo. É aquela velha história. Como comparar maçãs e laranjas? Se a única ferramenta que a gente tem é uma régua, ela não vai servir para decidir qual fruto é melhor, né? A ferramenta simplesmente não se aplica. Para a gente entender bem esse conceito, vamos mergulhar em 3 aspectos principais do problema. Primeiro, a gente vai ver a questão da medida, ou melhor, da falta de uma régua neutra para julgar as teorias. Depois, vamos para uma ideia ainda mais radical, a de que as teorias chegam a mudar o que os cientistas literalmente veem. E por fim, vamos analisar como as próprias palavras podem mudar de significado a ponto de a comunicação entre cientistas de diferentes mundos se tornar quase impossível. Ok, vamos começar pelo começo. O primeiro ponto é esse. A ausência de padrões totalmente independentes para a gente avaliar teorias que estão competindo. É como se cada nova teoria, de certa forma, chegasse e dissesse: olha, as regras do jogo agora são estas. Ela define o que vai contar como um sucesso, o que é um bom resultado. E para isso ficar mais claro, nada melhor que um exemplo histórico. Vamos pegar o confronto entre as teorias da gravidade de Newton e de Descartes. O que acontecia? Descartes ele dava uma explicação mecânica. Ele dizia como a gravidade funcionava, o que era algo muito valorizado na ciência daquela época. Já o Newton, bom, ele vinha com previsões matemáticas de uma precisão absurda, mas sem explicar o como. E aí fica o impasse, né? O que vale mais? Ter uma explicação do mecanismo ou ter resultados que funcionam na prática com uma precisão incrível? E aí que a história tem uma virada fascinante. Aquela falta de um mecanismo na teoria de Newton, que no começo era vista como um defeito gigantesco, com o tempo acabou virando uma virtude. É isso mesmo. O sucesso das previsões dele foi tão, mas tão esmagador, que a comunidade científica simplesmente abandonou a exigência de ter uma explicação mecânica por trás. No fundo, o que aconteceu foi que o próprio padrão do que se considerava boa ciência mudou para se encaixar na teoria que estava ganhando. Bom, para tentar colocar um pouco de ordem nisso, alguns pensadores mais tarde identificaram 5 critérios que, pelo menos em teoria, poderiam funcionar como essa medida comum, sabe? Para ajudar a guiar a escolha entre teorias. A gente pode pensar neles como uma espécie de checklist para saber se uma teoria é boa ou não. Só que aqui está o ponto central. O problema é que esses critérios são muito abertos, meio imprecisos, e o peso que cada cientista dá para eles é subjetivo. Pense bem, um pesquisador pode achar que a simplicidade é o mais importante. Outro pode preferir uma teoria com um escopo maior, que explica mais fenômenos. Então, no fim das contas, a escolha entre os paradigmas ainda acaba caindo num julgamento de valor, numa preferência. Ou seja, aquele problema fundamental da incomensurabilidade metodológica, ele não foi resolvido. E se isso parecia complicado, a gente entra agora na segunda camada do problema, que é uma ideia ainda mais radical. A de que as teorias que a gente acredita, elas literalmente mudam a forma como a gente vê o mundo. A observação que a gente imagina ser um juiz neutro nessa história, na verdade, não é. Ela já estaria contaminada, por assim dizer, pela própria teoria que a gente carrega na cabeça. Essa frase do Hanson resume a ideia perfeitamente. Ver não é só a imagem que chega no nosso olho. A nossa mente não é uma câmera fotográfica que só registra passivamente. Não, ela interpreta o tempo todo que os olhos estão captando. E essa interpretação se baseia em tudo que a gente já sabe e no que a gente espera ver. O exemplo clássico para ilustrar isso é o de Tycho Brahe e Johannes Kepler olhando o nascer do Sol. É o mesmo evento, certo? Mas o que eles veem é diferente. O Brahe, que acreditava no geocentrismo, viu o Sol se movendo e se erguendo acima de um horizonte parado. Já o Kepler, um heliocentrista, via o horizonte da Terra que estava em movimento, mergulhando e revelando um Sol que estava parado. Percebe? A experiência sensorial, a percepção de quem está se movendo, é completamente diferente. E essa ideia não é só filosófica, não. Ela tem base em experimentos da psicologia. Vários testes mostram como as nossas expectativas moldam o que a gente percebe. Num experimento famoso, por exemplo, mostravam cartas de baralho para as pessoas bem rápido, mas algumas estavam erradas, tipo um 4 de copas preto. O que acontecia? As pessoas não viam o erro. Elas relatavam ter visto um 4 de espadas ou um 4 de copas vermelho.
Ou seja, elas viam o que o cérebro delas esperava ver, e não o que estava de fato na frente dela. Claro, existe um contra-argumento bem forte para isso, que vem das ilusões de ótica. Pense naquela ilusão de Müller-Lyer, com as duas linhas e as setas nas pontas. A gente sabe que as linhas têm o mesmo tamanho, a gente pode medir, mas mesmo sabendo a verdade, a gente continua vendo uma como se fosse maior que a outra. O nosso conhecimento não consegue corrigir a nossa percepção. Isso sugere que, pelo menos em alguns casos, a observação parece ser, sim, imune ao que a gente pensa ou sabe. É claro que a ciência não fica de braços cruzados diante disso. Ao longo do tempo, ela desenvolveu mecanismos de defesa bem robustos para lidar com esses vieses. O uso de instrumentos, por exemplo, como uma fotografia em câmera lenta, ajuda a tirar a ambiguidade. Além disso, o processo científico envolve uma análise cuidadosa. Não é só uma olhada rápida como nos experimentos de psicologia. E existem técnicas de verificação, pensadas justamente para expor e eliminar erros de observação, sempre na busca de uma base mais objetiva para as conclusões. Chegamos então à terceira e talvez a mais complexa camada da incomensurabilidade, a teia conceitual. A ideia aqui é que as próprias palavras, os termos científicos, mudam de significado de um paradigma para o outro. O ponto não é que os cientistas discordam sobre a definição de um conceito, é mais profundo. Eles usam a mesma palavra para falar de coisas completamente diferentes. O exemplo mais claro disso é a palavra espaço. Para Newton, o espaço era uma espécie de palco. Fixo, absoluto, plano, onde todos os eventos do universo aconteciam. Para Einstein, o espaço não tem nada de passivo. Ele não é o palco, ele é um dos atores. Ele se curva na presença de massa, ele se entrelaça com o tempo. A palavra é espaço nos dois casos, mas os conceitos por trás dela não poderiam ser mais diferentes. E como disse o próprio Thomas Kuhn, essa transição para o universo de Einstein exigiu que toda a teia de conceitos fosse, de certa forma, desmontada e remontada. Não é só a palavra espaço que muda. Conceitos conectados a ela como massa ou força também ganham novos significados. Não dá para só trocar uma peça, é preciso repensar a estrutura inteira. A consequência mais radical que se pode tirar disso é que cientistas de paradigmas diferentes estão, na prática, falando idiomas distintos. Eles não conseguem se comunicar de verdade. Imagine um seguidor de Newton e um de Einstein discutindo sobre massa. Eles podem achar que estão discordando, mas, na verdade, estão só falando de coisas diferentes usando a mesma palavra. O debate vira uma espécie de mal-entendido. Como pode existir um debate produtivo assim? Mas, claro, a filosofia também oferece uma saída para esse impasse. Uma distinção importante é feita entre o sentido e a referência de uma palavra. O sentido é a descrição, a forma como o termo se conecta com a teoria. E sim, isso pode mudar. Mas a referência é a coisa no mundo real a qual a palavra aponta. E a argumentação é que, para que a comparação seja possível, basta que a referência seja a mesma. Ou seja, tanto Newton quanto Einstein estavam falando da massa das coisas, do planeta Terra, por exemplo. A referência era a mesma, mesmo que o sentido teórico fosse diferente. E tem mais um ponto. O simples fato de a gente conseguir identificar que os significados mudaram já é uma prova de que a tradução não é impossível. Pense nos antropólogos. Eles estudam outras culturas e conseguem explicar para a gente que um conceito como Lidget, de uma tribo filipina, tem a ver com raiva, mas não é exatamente a mesma coisa. Ora, se a tradução entre esses mundos fosse impossível, como eles conseguiriam fazer essa comparação? A própria identificação da diferença pressupõe que existe uma ponte entre os dois conceitos. Aliás, se a gente parar para pensar, essa variação de significado acontece o tempo todo, até mesmo dentro de um mesmo paradigma. Um ótimo exemplo vem da biologia, com o conceito de espécie. Não existe uma única definição, existem várias. O conceito biológico, o ecológico e outros. E dependendo de qual definição um biólogo usa, o número de espécies de aves do paraíso, por exemplo, pode variar drasticamente. Mas isso impede os biólogos de conversarem? De jeito nenhum. Eles se entendem, colaboram. Isso mostra que a variação de significado não é necessariamente uma barreira que impede a comunicação. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta bem profunda sobre o que é o progresso científico. Se os conceitos centrais como espaço, massa, mudam de forma tão radical, será que a gente pode dizer que a ciência está realmente progredindo em direção a uma verdade única? Ou será que, ao mudar os conceitos, a ciência está, na verdade, apenas mudando de assunto? Fica aí a provocação para a gente pensar sobre o que realmente significa avançar no conhecimento.